Então vamos lá, gente. 8h30, estamos aqui liberados para dar início ao nosso encontro. E hoje vamos dar continuidade ao livro, né, do nosso amigo Joel Goldsmith, que é A Arte de Curar pelo Espírito. E no capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o tratamento, é uma conscientização da onipresença. E Joel Goldsmith, nesse capítulo, ele coloca que nós não devemos ficar selecionando aquelas pessoas que devem ser tratadas ou não. Todas devem ser tratadas. Todas são filhos de Deus, como ele coloca, né? Por isso aí veio o tema, a casa do Pai tem muitas moradas. Então, tem muitas pessoas, muitos seres que estão nesse planeta, habitando nesse planeta ou passando por esse planeta, né, tendo as suas experiências. Todos devem ser respeitados, porque todos estão passando, assim como nós, por uma experiência nesse planeta. O lado bom e o lado ruim dessa questão da comunicação. A partir do momento que existe a interação, né, das informações, nós tivemos acesso a várias crenças, a várias religiões, a vários rituais, a coisas que são de muitos anos, e nós até então não tínhamos informação, não tínhamos conhecimento desses procedimentos, né? E a partir daí nós começamos a ficar um pouco seletivos. Eu concordo ou não concordo, nós ficamos críticos sobre esses processos, né, que cada um tem para a sua religião. Então, nós vemos a questão assim, os católicos não aceitam os judeus não aceitam os muçulmanos não aceitam os evangélicos, os orientais, então as pessoas ficaram um pouco radicais nas suas buscas pela a espiritualidade. Mas Joel Goldsmith chama a atenção que todos estão no mesmo caminho, cada um no seu grau de energia, cada um no seu grau de vibração. Então, nós não devemos julgar, não devemos selecionar, não devemos criticar, porque assim como nós não devemos ter essas atitudes, eles também não terão conosco, porque tudo é um todo. O planeta Terra, ele está num processo de evolução, onde todos fazem parte, independente da sua crença, independente da sua raça, independente do seu grau de social, todos estão no mesmo caminho. Todos têm o seu tempo nesse planeta. Isso é o que podemos constatar, né, para dar credibilidade ao que o Joel Goldsmith está colocando. Mas ele coloca uma coisa mais interessante, que para que a gente possa buscar, né, a cura por essas energias, nós não devemos criticar realmente aqueles que não estão de acordo com os nossos princípios. Por uma questão muito simples. Muitas vezes eles vêm exatamente para nos chamar a atenção do que devemos fazer. Então, o que ele comenta, que muitas vezes essas crenças, né, essas religiões, eles entram em conflito simplesmente para nos chamar a atenção do que devemos fazer. E assim são as pessoas que estão em nossas voltas. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele chama a atenção para a questão de Jesus.
quando Jesus ele colocou assim, você quer ser curado? Então, você tem que querer ser curado. E para você ser curado, você tem que perdoar todos aqueles que estão na sua mente, no seu emocional, independente de quem sejam. Ele coloca uma coisa interessante no seguinte sentido: muitas vezes essas emoções negativas, como são colocadas, né? Elas vêm até de outras vidas. Muitas vezes nem é dessa nossa vida, mas nós temos esses ranços emocionais que nos impedem de sermos felizes. Para que a gente possa, então, chegar na nossa felicidade, nós temos que limpar essas emoções negativas que se estabeleceram em nós. E culturalmente falando, se coloca que as pessoas nos ofenderam. Olha que coisa interessante. Então, para que eu tenha uma vida desconfortável, é que eu fui uma pessoa maldizida. E por isso eu justifico esse meu estado desequilibrado. Ah, aquela pessoa pensou mal de mim, puxa vida, mas estou magoado com ela, ela não devia ter feito isso, e a gente fica nesse lero-lero. Lembra aquele nosso papo de botequim? E a gente fica nessa conversa justificando a nossa inércia para ser felizes. E isso é do ser humano. Então, quando você tem essa informação que essas turbulências, né, emocionais, elas não têm realidade. Isso nós, com o tempo, nós absorvemos, seja lá que momento for, e nós simplesmente instalamos essas emoções desconfortáveis dentro de nós e vivemos em cima dela. Então, qualquer erro que a gente comete, qualquer desilusão, qualquer equívoco, ou nossos negócios não estão bem, ou a minha saúde não está confortável, nós ficamos, para justificar isso, alegando que são pessoas que nos querem mal. São pessoas que falam maldade para nós. E, na realidade, não. Isso é um banco de memórias que a gente tem, um banco de memórias que a gente guarda e durante vidas. Uma vez com o Triggerino, eu não sei se vocês conheceram, o grupo ainda está aí, ele comentava que a nossa mente é como se fosse uma caixinha do correio. Então, naquela caixinha, tem várias mensagens. E você abre a caixinha, tira a mensagem, lê, e pensa que a partir do momento que você abriu e você leu, você resolveu, né? As correspondências estão em dia. Mas tem outra caixinha. Aí você vai abrir a outra caixinha e vai abrir a outra mensagem e você vai passar a vida abrindo a porta dessas caixinhas. É isso, é a mente humana. Então nós ficamos navegando nessas emoções desarmoniosas e elas não têm realidade, elas não têm consistências, elas simplesmente navegam com as nossas energias, elas consomem nossas energias. E por isso a gente vai, ou num tratamento espiritual, seja ele qual for, eu falo muitas vezes, se as pessoas tiverem a oportunidade de ir numa missa e aproveitar a homilia do padre, todo aquele trabalho, todo aquele... Ali também existe um tratamento espiritual, em qualquer lugar que você for. Mas você volta para casa e você volta a valorizar esses pensamentos desarmoniosos.
Por isso que nós vivemos nessa vida a esmo. E sempre os outros têm razão. Nós nunca temos razão. E nós usamos esse rótulo de as pessoas nos querem mal, as pessoas nos ofendem, as pessoas isso, as pessoas aquilo, e não nos damos conta que nós temos o poder divino de dizer não. Simplesmente não. Eu não aceito essas energias desarmoniosas, porque elas não têm realidade. Ah, muitas vezes aquela pessoa me fez isso, a pessoa nem está sabendo mais que você existe, mas aquela emoção ficou em você. Ah, porque um dia, se eu encontrar não sei o quê, então. Ela nem sabe mais que você está fazendo. Ela simplesmente passou, despertou essa energia desarmoniosa em você e você ficou com ela. E essa energia desarmoniosa está com você não é à toa. Isso existe um processo. Você vai transformar essa energia desarmoniosa numa energia harmoniosa. Esse é o grande significado dessas emoções negativas. Isso é uma matéria-prima que nós temos que lapidar e transformá-la em energias positivas, energias harmoniosas. Então, esse é o princípio desse capítulo do João Goldsmith. A casa do Pai tem muitas moradas. Todos esses seres que estão aí estão representando o Pai. Eles não são diferentes de nós. Eles estão no mesmo caminho de nós. Se nós aproveitarmos essa oportunidade de transformar essas energias desarmoniosas em energia harmoniosa, nós vamos crescer em todos os sentidos. Por que que nós nos curamos e voltamos a ficar doentes? Nós nos curamos e voltamos a ficar doentes. Exatamente, porque nós não transformamos essas energias desarmoniosas em energia harmoniosa. Então, aqui segue o que o João Goldsmith ele coloca nesse capítulo do tratamento, é uma conscientização da onipresença. A solução está no princípio fundamental da unidade. Esse planeta, todos estão no mesmo caminho. Todos estão no mesmo caminho. Se eles têm energia má ou energia boa, eles estão todos no mesmo caminho. E ele diz: essa é uma das frases mais reconfortantes da Bíblia, dita por Jesus aos seus discípulos, João 14:2. Ela significa que o reino de Deus há espaço e acolhimento para todos, simbolizando a vida eterna, a paz e o amor divino, onde não há mais sofrimento. Todos estão no mesmo caminho. Então, se nós ficarmos aqui perdendo tempo, imaginando que nós vamos um dia encontrar com aquela pessoa que nos ofendeu e vamos tirar a limpo, né? Vamos usar o termo popular, e resolver aquela questão que ficou pendente, sem informar vocês. Vocês estão perdendo tempo, porque aquela pessoa nem sabe mais que você existe. A pessoa nem está sabendo mais o que aconteceu. Mas você guarda isso para você. Porque simplesmente isso é uma energia que se estabeleceu dentro de você. E todos nós temos isso. E como o Trigernino falava, né, são as caixinhas de correio. Você abre a caixinha, tem uma correspondência. Você leu, aí você vai abrir outra, tem outra correspondência. E assim é a nossa mente. Então, ele usa, né, desse exemplo para entender que não é resolver uma questão
Eu vou me encontrar com ele, eu vou conversar com a pessoa, aí nós vamos colocar tudo a limpo. Você está perdendo seu tempo. Só de pensar que um dia você vai encontrar, que você vai resolver, você está jogando toda a sua energia fora. E você não vai resolver o problema. Então, é quando o Jesus, né, que colocou aqui, a paz e o amor divino, onde não há mais sofrimento. Então, temos que buscar a nossa paz interna e entender que esses sentimentos não têm valor. Esses sentimentos são sentimentos simplesmente para despertar você para a cura divina. Assim, é uma reflexão muito interessante a gente fazer isso, porque nos é dado assim, ele me ofendeu, eu vou lá, vou ofendê-lo. Ele me roubou, eu vou lá, vou roubar. Eu vou sempre assim. Aí é assim que a gente vive, balangando de um lado para o outro, e perdemos a nossa energia. Então, ele coloca assim, mestre, cura-me. E ele diz, tem fé que eu posso fazer isso? E somente esses foram curados. Isso diz, quando Jesus encontrava as pessoas e eles pediam para ser curado, a primeira coisa que ele falava era, mestre, cura-me. Tens fé que eu posso fazer isso? Perguntava. E somente esses foram curados. Você tem que querer ser curado. Você tem que querer ser uma pessoa saudável. Você tem que querer isso. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Enquanto você não se valorizar, enquanto você não se posicionar, você vai ficar a esmo. E faça o que você fizer, você vai voltar na mesma onda de desarmonia. Porque você tem que perdoar. Então, o nosso querido aqui coloca assim: tudo que quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Se você não quer que te ofenda, não ofenda as pessoas. Se você não quer que roube, não roube as pessoas. Se você não quer que invadam o seu silêncio, não invadam o silêncio dos outros. Olha que coisa interessante. Cada vez que você lembra, seja lá do que for, você está sintonizando exatamente essa desarmonia dentro de você. Se você quer ser curado, você tem que querer ser curado. Aí a energia harmoniosa vai se estabelecer em você. Tudo que aconteceu em nossas vidas foi para nós crescermos, não foi para nos prejudicar. Se nós entendemos isso, com certeza a nossa vida vai se transformar numa vida próspera e edificante. Mas você tem que querer. Você tem que querer ser uma pessoa feliz. Por isso que ele fala: você quer ser curado? Você tem que ser curado. Você tem que querer. Ninguém interfere no seu livre-arbítrio. Ninguém interfere. Isso faz parte da lei cósmica. Ninguém interfere no seu livre-arbítrio. Então seria fácil, né? Chegava aqui e falava, você não, você sim, você não, você sim, você não. Coisa muito fácil. E você não ia se expandir espiritualmente. Não ia expandir as suas energias. Seria uma vida totalmente inócua. Mas é assim que é. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-vos ou também a eles. E ele diz, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vocês lembram disso? A oração do Pai Nosso? É a oração mais famosa do mundo. Por quê? Porque nas entrelinhas ele dá o segredo da vida. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Olha que coisa interessante, você tem que perdoar para ser perdoada. Se você não perdoar, você não vai conseguir ser perdoado, porque são energias. Lembra o nosso amigo Massal? Ele falava que você tem que ter duas energias para fazer a terceira energia. Você tem que ter amor e gratidão para ter felicidade. Então, no mundo cósmico, você tem que perdoar é uma energia. E cosmicamente você vai ser perdoado. Isso é uma lei cósmica. Essas duas energias vai te dar felicidade, vai se transformar em felicidade. Por isso que é colocado, perdoai-nos as nossas ofensas. Eles vão te perdoar, desde que você perdoe aqueles que te ofenderam. Porque a energia só vai ter sentido, só vai se transformar se houver essas duas energias. Não adianta você querer ficar pedindo, me perdoe, se você não perdoar. Isso é uma lei cósmica. Por isso que essa oração, a mais conhecida do planeta, diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Não me deixe cair em tentação, não me deixe de novo entrar nessa energia desarmoniosa. Não me deixe. Você tem que pedir. Se vocês não pedirem, eles não agem. Isso é lei cósmica, ninguém interfere no livre-arbítrio de ninguém. Porque senão seria fácil, não teria sentido a vida. Então você tem que pedir. Então, perdoar-nos, assim como perdoo a quem nos tem ofendido. E ele lembra aqui também, muito interessante, o Masaru, né? O pesquisador japonês Masaru Emoto, no livro Mensagens da Água. Lembra que nós fizemos uma live sobre ele? Né? Muito interessante. E a primícia central dos estudos do Emoto é o conceito que o amor e a gratidão são duas energias, purifica o organismo líquido, que é a tríade. Perdoar e ser perdoado é uma tríade. Se você não perdoar, não tem como você ser perdoado. Não perca um tempo imaginando que um dia você vai encontrar aquela pessoa, que um dia você vai, porque não existe realidade nisso. Isso são só emoções que vocês viveram e pode ter vivido até em outras vidas e que vocês vieram aqui para resgatar. E como é que você vai encontrar alguém que você viveu em outra vida aqui? É perder tempo. Você vê que a coisa é tão lógica, né? Ah, na outra encarnação, então o pessoal faz esses trabalhos aí de voltar ao passado, né? Tem uma linha aí que faz isso. Ah, fala, mas no passado você encontrou isso, tal, não sei o quê, bababá. Ah, é? Cadê ele? Você não vai encontrar mais ele, porque o passado já foi. O que você viveu na sua infância, você não vai viver mais. O que você viveu na sua adolescência, você não vai viver mais. O que você viveu na, seja lá a época que for, você não vai viver mais. Você vai viver o aqui e o agora. Você vai viver o hoje. E o hoje, você pode perdoar. Por que não? Quando vier esse sentimento, você fala, olha, eu quero te perdoar. Você se perdoar a si mesmo, para você limpar essa energia que se estabeleceu em você. Não existe nada externo, está tudo dentro de você. Olha que coisa interessante. Se está dentro de você, para que você vai perder tempo procurando lá fora? Você não vai encontrar mais essas pessoas. E se você encontrar, elas nem lembram o que aconteceu. Nem sabem, nem vão saber. Muitas vezes
sabe? Eu falo assim, gente, isso já foi. E naquela época, aquela pessoa também, seja ela que for, pensou com a consciência que ela tinha. Então, hoje, né, eu aprendi que devo agradecer essas pessoas que me aborreceram, porque eles me deram oportunidade de eu refletir e transformar esse aborrecimento em alegria. Se eu não tivesse aborrecimento, eu não tenho alegria. Olha que coisa doida. Mas é uma realidade, é um fato, é uma lei cósmica. Então, muitas vezes, eu fico refletindo, nossa, que bom eu ter passado por isso, porque hoje eu reconheço o que é bom. Se eu não tivesse passado pelas dificuldades, eu não estaria agradecendo o que eu tenho hoje. Hoje é um resultado do que você viveu. Então, perdoar para ser perdoado. O Pai está lá. Se você perdoar, eu te perdoo. Eu te mando uma energia para você. É isso que ele está falando nesse capítulo. E ele fala da tríade, né? E para a cura eterna do físico, mental e espiritual, as duas forças são perdoar e ser perdoado. Olha que coisa interessante. E para a cura eterna do físico, mental e espiritual, as duas forças são perdoar e ser perdoado. Diga dentro de você: eu quero ser curado. O pai perguntou, diz a história, está lá escrito: você quer ser curado? Ele perguntava, porque não adianta ele curar uma pessoa que não quer ser curada. Uma pessoa que gosta de sofrer. As pessoas gostam, já falei isso para. Eu encontrei muitas pessoas. Elas vivem nessa solidão, elas vivem nesse desespero, elas vivem no medo, elas vivem na ingratidão. Aí você fala assim, mas o que te leva a isso? Ah, eu só sei viver nesse mundo. Por incrível que pareça, eu já ouvi isso. Então você tem o direito de ser feliz, mas você tem que querer. Você quer ser feliz? Você tem que se perguntar: aí eu quero. Se você quer, ele vai te dar todas as possibilidades de você limpar todo esse ranço emocional que você tem. É trabalho, vale a pena. Eu confesso para vocês que vale a pena. É uma experiência fantástica. Você começa a ter uma vida leve, uma vida tranquila, você começa até a ver as coisas como realmente elas são. Você tira a ilusão que te vendem e vive uma realidade divina. E ele diz assim: um grãozinho de fé, tens fé que isso possa acontecer? O segredo da cura está nessa reação, nessa intuição imediata. Pequeninha fé, pouquinha, não precisa muito. Eu quero ser curado. Eu fiz um trabalho essa semana, já faz uns 10 dias, que eu levanto de manhã e também quando eu vou deitar, eu falo: Senhor, eu quero ser curado. Eu nem estou sabendo o que está acontecendo, mas eu quero ser curado. Gente, é fantástico. Você acorda outra pessoa, você acorda com outro ânimo, você acorda com outra realização. Você... Vale a pena essa experiência. Façam. Quando vocês forem dormir, aqueles que têm o hábito de orar antes de dormir, que é muito bom, diga: Senhor, eu quero ser curado. É um direito divino você querer ser curado. Se é um direito, ué, por que não? Mas se você simplesmente dorme com todas as mazelas do dia, com todas as emoções negativas do dia, com todos os medos, com todas as inseguranças que você vai plantar dentro de você. É a energia que você vai ter. A partir do momento que você respira e fala: não, eu quero ser curado. A história diz, ele perguntava: você quer ser curado? Não é à toa isso. É porque você
tem que querer ser curado. Simples assim. E o universo vai fazer o seu trabalho. Pode ter certeza absoluta. Eles estão à procura das pessoas que querem ser curadas. Veja a história de Jesus, quantos passaram pela mão dele e quantos foram curados. Por quê? Porque as pessoas não querem. Eu prefiro viver aqui mesmo, eu estou aqui, já estou acostumado assim, eu vou morrer assim. Opção, um direito, mas eu acho que existe essa possibilidade de você ser feliz. E vamos aqui. Para os evangélicos, né, vamos falar aqui das linhas, né? Eles falam assim: para os evangélicos, o perdão é um mandamento absoluto e incondicional, visto que o reflexo do perdão que o próprio cristão recebeu de Deus. Para os evangélicos, o perdão é um mandamento absoluto e incondicional, visto que o reflexo do perdão que é o próprio Cristo que recebeu de Deus. Então, vamos perdoar a nós mesmos, a nós mesmos. Vamos nos perdoar por ter carregado esses sentimentos desarmoniosos dentro de nós. Vamos nos perdoar, que Ele vai perdoar vocês. E aí nós vamos fazer a tríade, que é a vida próspera e edificante. Para o cristão, né, o perdão é um mandamento inegociável. Olha que coisa interessante. Para os cristãos, o perdão é um mandamento inegociável. Não tem conversa, eu vou perdoar. Não tem dúvida, eu vou perdoar, porque você está limpando um sentimento que está dentro de você. Não é a pessoa física do que vocês estão conversando. Não é aquela pessoa que teve a bondade de criar esse resíduo dentro de você. Olha que o pensamento aonde vai. Agradecer aquela pessoa que te colocou esse sentimento em você, porque essa pessoa te deu a possibilidade de você transformar esse sentimento em prosperidade divina e abundância, em todos os sentidos. Meu negócio vai mal. Ah, teu negócio vai mal? Oh, pera um pouquinho só. Perdoa. Perdoa aquele sentimento que diz que o seu negócio não vai dar certo. É muito interessante, eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu vou fazer um negócio, mas será que vai dar certo? Será que eu vou fazer? Mas você mesmo está criando as suas dificuldades. Você mesmo está colocando seu sentimento de dúvida. Você não dá oportunidade ao universo em fazer com que o seu negócio prospere. Você já cria as barreiras. Então você tem que se perdoar. Me perdoe por eu ter esse sentimento, me perdoe por eu ter essa visão da vida. E você perdoando, você vai transformar essa energia em prosperidade em todos os sentidos. Isso é um fato. Eu não estou dizendo aqui história, não estou dizendo ficção, não estou dizendo ouvir falar. Perdoe. Perdoe você mesmo por ter esse sentimento dentro de você. Que o universo vai te perdoar e vai fazer com que essas energias prosperem dentro de você. A energia de prosperidade, harmonia, saúde. Por que eu tenho que ficar doente? Sabe, uma coisa engraçada que eu me pergunto às vezes, por que as pessoas têm que ficar doentes? Qual que é a ideia? Ah, é moda? Não, quando eu chego aos 70 anos, quando eu chego aos 70, eu tenho que ficar porque o meu amigo do lado, ele toma um remédio, eu também preciso tomar esse remédio, ele vai naquele médico, eu também preciso ir, porque é moda. É moda ficar doente? É moda ficar... Então você vai criando aquela história dentro de você, você vai criando aquele negócio de você vai ficar doente.
E se você imaginar, você que está pedindo. Não existe doença no universo. No capítulo anterior, na live anterior, nós falamos, nós temos um corpo divino, nós temos um corpo perfeito. Nós viemos perfeito para esse planeta. E de onde vêm as doenças? Dos nossos pensamentos, das nossas malávias. Lembra lá que nós falamos também, fizemos uma live sobre as nossas... E fica aquelas historinhas. Ah, mas o meu amigo tem isso, o outro tem aquilo, e começa a entrar nesse mundo do me falaram. Esse mundo me falaram é muito interessante. Ah, porque me falaram. Ah, porque te falaram? Ah, porque me falaram. Assiste a televisão, vê lá o cara falando assim, não, agora nós descobrimos aqui um remédio, que esse remédio vai... e você começa a sentir a doença do que ele está falando. Eles são tão, assim, convincentes, que são pensamentos falazes. Lembra que nós falamos lá na live? É isso aí. O cara começa a falar sobre remédios, não sei o quê, você também já está doente, você já começa a sentir a doença, você, peraí, para tudo. Não estou tirando o mérito deles, nada disso, mas eu me dou o direito de ser feliz. Eu me dou o direito de me perdoar. É isso que Jesus perguntou. Você quer ser perdoado? Você quer ser curado? Na cruz, quando ele estava lá, ele falou, Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E se nós imaginarmos, nós não sabemos o que estão fazendo. E ficamos curtindo essas emoções desarmoniosas. Para o Espiritismo, o perdão é um remédio para a alma e a principal chave para a evolução espiritual. Para o Espiritismo, o perdão é um remédio para a alma e a principal chave para a evolução espiritual. Vamos perdoar, gente, vamos perdoar nós. Se eles não querem ser perdoados, se eles continuam fazendo maldade, isso é um problema deles. Não é para ninguém pedir perdão e ir lá conversar com a criatura, não é nada disso. É nós olharmos para dentro de nós, eu perdoo por ter criado, assimilado, ou deixado, ou sei lá o que quiserem falar, esse sentimento de mágoa, ressentimento dentro de mim. Eu não vim aqui para ser uma pessoa triste. Eu não vim aqui para ser uma pessoa magoada. Eu não vim nada disso. Eu vim aqui para ser uma pessoa feliz, edificante, próspero em todos os sentidos. E por que não? O que me leva a não ser isso? Eu mesmo. Então, se depende de mim, vamos embora. Na Umbanda, o perdão não é visto como fraqueza, mas como um ato essencial de cura, libertação e evolução espiritual. Todos falam a mesma coisa. A questão é você acreditar em você. É você acreditar que realmente vale a pena ser feliz. Imagina você pegar todo o dinheiro de remédio que você gasta e viajar, né? Faça as contas, né? Faça as contas. Eu tenho minha agência de viagem fica lá na farmácia, né? Eu tenho uma agente de viagem lá. Eu pego esse dinheiro aqui, né? E vou viajar. Olha que coisa legal, né? Só falta eu querer, né? Mas como a farmácia fica mais perto, né? Eu converso com o atendente, eu conto para ele as minhas mazelas, eu conto para ele as minhas tristezas, eu conto para ele e ele vai me ouvir porque ele tem que vender o remédio, né? Ainda tem que me aturar porque ele tem que vender o remédio. Vai viajar, vai passear, sabe? Vai ver os amigos. Só não vai falar mal dos outros. Antigamente falava, fala mal dos outros que é melhor. Hoje eu já estou medindo, porque falar mal dos outros também já não está sendo uma coisa interessante. Presta atenção, presta atenção.
No budismo, o perdão é visto como uma prática de compaixão e desapego. No budismo, o perdão é visto como uma prática de compaixão e desapego. E vamos aqui, então, para a nossa afirmação de hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Olha que coisa interessante. Hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso, eu quero ser curado. Hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso, eu quero ser curado. É um direito divino. É um direito divino você querer ser curado. Então, por que não usufruir de um direito que é seu? Ninguém te tira esse direito. Então, vamos ser felizes. Uma frase interessante, que quando a gente está trabalhando, buscando isso, chegam umas coisas bem interessantes. Ele diz assim: a misericórdia divina nunca teve tão intensa nessa fase da Terra como nos dias atuais. Ninguém fica abandonado, pois não existe orfanato no mundo espiritual. Então, para pensar, sabe? Não adianta você ficar chorando as mágoas que ninguém vem acolher você. Então, a misericórdia divina nunca teve tão intensa na face da Terra como nos dias de hoje, nos dias atuais. Ninguém fica abandonado, pois não existe orfanato no mundo espiritual. .com, .br. Se as pessoas querem ficar tristes, deixa elas tristes. Se as pessoas estão com dúvida, deixa elas com dúvida. Se afaste, eu falo, se afaste, porque você vai se envolver emocionalmente com essas pessoas. Perdoa, até que elas possam ter também essa possibilidade de se perdoar. De repente, você gerando essa energia, você expandindo essa energia, você também vai dar a possibilidade a quem quer ser curado a se curar. Por que não? Né? Foi o que Jesus fez. Você quer ser curado? Eu vou te curar. Então, vamos nós refletirmos por que nós temos esses sentimentos desarmoniosos em nós. É para nos dar a possibilidade de expandir as nossas energias harmoniosas. Não é que nós somos pessoas injustiçadas, não é que ninguém gosta de nós, não é que o mundo é assim, porque não sei o quê, minha família me abandonou. Ah, tudo isso é a nossa falácia da vida. Eu quero ser feliz. Eu quero ser curado. .com.br. Então, essa é a mensagem hoje do nosso querido Joel Goldsmith, e com o trabalho que ele fez de cura, ele percebeu que só se curavam aqueles que queriam ser curados. Aqueles que estavam passando o tempo não foram curados porque eles não quiseram ser curados. Então, isso foi a experiência do Joel Goldsmith nas suas curas. Por que que uns se curavam e outros não? E é exatamente essa história que Jesus falou. Você quer ser curado? Mas você tem que querer ser curado. E olha, gente, vale a pena. Faz um teste, faz um exercício quando vocês forem meditar, no seu momento de relaxamento, no seu momento de introspecção, né? Nesse momento que você tem você e você, eu quero ser curado. .com.br. Tudo bem, então? Então, nós estamos aqui com esse trabalho do nosso amigo Joel Goldsmith, entrando naquela fase maravilhosa, onde nós temos o nosso intercâmbio
de emoções, que a nossa querida Lúcia, que dá a sua primeira introdução. E a gente fica emocionado esperando esse momento, né? Eu fico aqui e tal, falando, não, as pessoas não querem me ouvir, querem ouvir a Lúcia, né? Com a sua, com a sua, com as suas experiências nesse nosso mundo. Diga lá, minha querida Lúcia, que bons ventos a trazem. Eu vou falar mesmo, é porque eu lembro, agora não, né? De quando você estava falando aqui do perdão, aquela uma oração de São Francisco, que eu acho maravilhosa, que fala, né? É perdoando que se é perdoado. É isso mesmo, né? Então, falando da oração, né, de São Francisco, não sei se deu para ouvir, perdoado. Muito das coisas, das orações que eu mais gosto, que acho ela assim maravilhosa. É É por isso. aí, é por aí. É, Mas perdoa, hein? eu, Perdoa, eu perdoo. Tá perdoa. bom, tá bom. Ô, Paulinha, diga lá. Vamos. Ai, nossa, vou assistir essa live com a minha mãe quando eu voltar lá. Mas não vou pôr essa minha parte para ela ver, né? Pensei muito nela. Essa parte, quando chegar na Lúcia, aí eu falo, pronto, acabou, entendeu? Ah, Para ela não ver, né? Lembrei muito, assim, dela, sabe? Era uma pessoa, nossa, às vezes eu não consigo acreditar como ela está hoje, entendeu? E não consigo acreditar. Eu falo, meu Deus, minha mãe não era assim, né? Às vezes, quando ela vai contar alguma coisa de alguém, ela até começa a chorar, porque ela, sabe, ela não sei o que acontece. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, para com isso, né? E aí eu vou assistir essa live com ela para ver se ela se cura, né? Se perdoa de tanto, sei lá, no que acontece, né? Para ela mudar de vibe, né? Também. É isso. Paulinha, é assim, hoje as pessoas de idade, né, estão chegando nessa fase, igual sua mãe tem. A gente está vendo que eles não se prepararam para esse momento. O que está acontecendo é isso. Eles não se prepararam para chegar nessa idade, eles não se prepararam para ter esse momento, eles simplesmente viveram. Simplesmente viveram. E hoje, esse desconforto, né, esse desencontro, está acontecendo igual com muita gente. E a gente tem que entender, até nós nos prepararmos, né, que a vida ela tem um começo, meio e fim. Ninguém veio aqui para ser eterno. Então, quando nós temos essa possibilidade de fazer essa reflexão desse momento em nossas vidas, isso não é para hoje, isso é para a eternidade. Então, não é que eu me perdoei hoje, que eu não vou ter mais maldades pela frente. Não, isso vai acontecer de novo, e nós vamos ter de novo, e nós vamos ter que perdoar de novo. É o trabalho da humanidade, né? Você vê há quantos anos o Jesus esteve aqui, e nós continuamos na mesma ladainha. Há quantos anos? Se nós colocarmos lá para trás, então, que já se falava em perdão, e continua a mesma história, porque esse é o trabalho do homem nesse planeta, é transformar essa energia numa energia cósmica. Então, nós temos que nos preparar para isso. E a hora que essa energia chegar, nós falamos, não, eu não quero isso para mim. Eu vim aqui para prosperar. Então, esse trabalho que você vai ter com a sua mãe, você tem que levar ela a acreditar nela,
acreditar nela. O que nós precisamos fazer com nossos entes queridos, né? É fazer com que eles acreditem neles, assim como nós temos que nos acreditar em nós. Converse com ela, sabe? O que a solidão é uma questão muito assim muito delicada, que as pessoas não têm noção. Então, você veja, se nós estamos falando aqui de duas energias que precisam de duas energias, de amor e gratidão, para você ser feliz, imagine uma pessoa que se desinteressa da vida. Ela está perdendo as energias dela. Ela está perdendo essa ferramenta de você transformar em felicidade. O que está acontecendo com nossos idosos é que eles não se prepararam para continuar a vida transformando essas energias em energias saudáveis. Então, o que nós temos que levar a eles? Eu com a minha mãe, era muito interessante. Eu chegava para ela e falava assim: mãe, assim, eu vou ter que fazer uma palestra e nós vamos falar sobre Jesus. Ela passava a semana toda pensando sobre Jesus e ela chegava depois para mim e falou: ó, filho, eu pensei nisso, 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 nisso. Eu vivi com ela nesse trabalho uns 7, 8 anos dos últimos anos dela. Eu sempre ia lá e falava: agora eu vou escrever um livro, eu preciso da sua ajuda para escrever esse livro. E ela ficava pensando. E ela, o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que fazer. Então, eu deixava a memória dela, o raciocínio dela vivo. Então, nós temos que entender que nós temos que levar para os nossos entes queridos, vamos assim chamar, né? Situações para eles pensarem. Se nós chegarmos lá e falar assim: não, pai, isso é isso, não, mãe, isso é isso, nós estamos tirando o direito deles de pensar. E se nós chegarmos diferente, falar assim: o que você acha disso? O que você pensa disso? Se fosse você, o que você faria? Quando você leva dúvidas, você faz com que eles cresçam, porque eles estão fazendo exatamente isso. Estão pegando duas energias e transformando numa energia. Toda vez que nós já levamos o prato pronto, eles não cozinham. Esse é o ponto. E eles vão perdendo o gosto de cozinhar. E eles têm que continuar cozinhando. Então, esse trabalho que eu fiz inconscientemente, eu não tinha essa ideia, né? A gente é intuído a fazer as coisas, né? Eu dava para ela, eu falava assim: mãe, agora nós vamos falar sobre Jesus, agora nós vamos falar sobre a Santa Ceia, agora nós vamos falar sobre... E ela seguiu a linha oriental, agora vamos falar sobre Sai Baba, então vamos falar sobre Sai Baba aqui, o que nós vamos falar, o que Sai Baba fez, né? E ela ia pesquisar. Ela usou o computador até os 70 anos, para você ter uma ideia, então, pesquisando sobre espiritualidade. Então, nós temos que criar dúvidas para eles. Nós temos que dizer que nós precisamos deles. Se nós não fizermos isso, nós vamos matá-los. É questão de tempo. Verdade. Eu até levo umas dúvidas para ela. Eu cheguei até essa semana que passou, eu fiz uma coisa. Não acho que foi errado. Eu falei que eu fui no centro, lá no nosso centro, e que o Pai João da Caridade mandou um recado para ela. Eu senti ele aqui. Eu falei: então, mãe, pensa. Não está certo você ficar sempre remoendo essas coisas, você não acha? Porque eu quero ajudar, né? Eu sou muito Não, é isso. criativa também, eu aproveito. Mas é isso, Paula. Se você você que é professora, se você não der exercício aos seus alunos, eles não vão aprender.
Não adianta você ficar na sala de aula falando, 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 se você não der exercícios para que eles aprendam, para que eles façam os exercícios. Igual com academia, se você for lá na academia para ver aparelho, você não vai se exercitar. Então, e nós, o corpo, né, a mente também, ela precisa de exercícios, precisa se mexer, né? Crie dúvidas para sua mãe, sabe? Dentro do conhecimento dela, dentro do nível dela, quando fala, mãe, olha, eu estou costurando aqui, e que agulha eu uso? Você vai ver que ela vai parar, ela vai pensar e vai falar para você. E se você levar algumas agulhas para ela, ela vai escolher. Olha, eu quero, mesmo que esteja errada, não se preocupe com isso. Mas ela está se movimentando emocionalmente, na mente, ela precisa fazer isso. Então, não, não, se você não interagir, é questão só de tempo, tá bom? Então, João, eu nunca tive problema assim para perdoar uma pessoa, ficar magoada. Isso aí para mim sempre fui assim. É coisa que passa. Eu não guardo mágoa, nada. Mas outro dia eu me peguei, era 17 de junho, aniversário do meu pai. E eu estava triste, levantei triste, eu falei, nossa, eu acho que meu pai não me perdoou. Porque eu lembro que eu tinha muito atrito com ele, porque eu sou muito parecida com ele. Então, como a gente teve, ele se foi e não deu para eu pedir perdão de algumas coisas que eu falei, que devo ter magoado ele, que ele me magoou também. E eu senti a necessidade de pedir perdão para ele, mesmo ele não estando mais nesse plano. Depois disso foi assim um alívio muito grande. Então eu acredito que ele me perdoou, né? E foi isso que aconteceu, mas foi muito forte. Deusinha, entenda assim, ele já está em outro plano, já está assim, talvez até ele já tenha voltado. O perdão foi feito para você, você se perdoou. Essa energia estava engasgada em você e Uhum, você fez um trabalho muito bonito de se perdoar. Então, não houve a interferência dele. Ele já uhum, está no caminho dele, já está lá. Então, você, a hora que você trouxe, exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Você se perdoou e o universo perdoou você. Então, uhum, essas duas energias aconteceram em você, por isso que você se sentiu aliviada. Então, uhum, não se preocupe com ele, ele já seguiu o caminho dele. Esse sentimento que ficou em você, que se despertou, era o momento certo, na hora certa de você despertar isso e uhum. dissolver isso. Então, Foi. mas é você e você. Então, Uhum, assim como esse sentimento, outros vão aparecer. E você respira e peça perdão, sim. E uhum, peça perdão, agradeça por ter despertado isso em você, para você ter essa possibilidade de perdoar e transformar essa energia numa energia harmoniosa, entendeu? Então, isso acontece com todos, você não é diferente de ninguém. uhum, Você tem a possibilidade de transformar, muitos não têm, você teve, parabéns, né? E é isso aí. E vai aparecer mais, não precisa se preocupar, não, viu, Neuzinha? Neuzinha, nós aprontamos muito, querida, nós aprontamos muito. Oh, meu Deus. Mas foi um alívio muito grande. Eu me sentia Muito grande. muito mal, muito mal. Meu pai falava assim, meu filho, isso é papo para boi dormir.
Eu falava, mas pai, não, isso é papo para boi dormir. Acorda e vai estudar, menino. Ai, ai, Que foi muito bom. bom, vamos lá. Cris, querida, vamos lá. O que temos a nossa querida? Gente, estou no processo, estou aprendendo. Para mim é muito difícil, mas estou aí. Sou escorpiana. Estou na paz, estou na paz. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai, Mas querida. será que é mesmo muito difícil? Ou você só acha? Muito difícil. Porque eu acho que você é uma pessoa que é do bem, assim, Eu sabe? sou, mas a mágoa, essas coisas me pegam. Eu sou uma pessoa que lembra muito das coisas, tanto para o bem como para o mal. E aí fica difícil esse perdão, né? Perdoar, assim, do fundo do coração, daquilo não te fazer mais mal, de você contar e não te aborrecer. Eu estou no processo. Aquela velha história, se fosse fácil, né? Tá todo mundo bem. Tudo bem, então? Tranquilos, sossegados, vamos para nossos perdões nesses próximos 15 dias e sejamos todos felizes, prósperos e edificantes, tá bom? Fiquem em paz, até a próxima, se assim eles desejarem. Boa Fiquem em semana, paz. pessoal. Beijo. Boa semana. Tchau, 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 tchau. tchau.